Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Que bom nos encontrarmos aqui de novo hoje, sexta-feira, para fecharmos com a disciplina de Geografia. Tá certo, gente? Meus colegas, a nossa aula de hoje vai falar sobre a população brasileira. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver quantos nós somos, qual é a região mais habitada, qual é a menos habitada, qual é o órgão que levanta esses dados e, principalmente, qual é a importância para o governo desses dados. Isso tem uma importância muito grande porque, em cima dessas perguntas e respostas, é que o governo vai planejar as ações para cada estado e, consequentemente, vai nos atingir diretamente, não é isso? Pois muito bem. Saber quantos somos, onde vivemos, ajuda a compreender melhor o nosso país e as transformações que ocorreram aí ao longo dos anos. Por exemplo, você sabe quantos habitantes tem o Brasil? Você sabe qual é a região mais habitada e a menos habitada do Brasil? Qual é o órgão responsável por levantar esses dados? Pois bem, o órgão responsável é o IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico. Certamente vocês já receberam na residência de vocês uma pessoa que passa com um colete com o nome do IBGE com sucesso, né? Fazendo perguntas. Aquilo ali é de fundamental importância que nós recebamos aqueles funcionários de casa e da melhor maneira possível e principalmente que as nossas respostas sejam corretas. Porque aquilo ali ele está fazendo um levantamento sobre a real situação da população brasileira e é em cima desses dados que o governo vai traçar as ações, né? Para que ele possa corrigir os problemas, saber qual é a região brasileira que mais precisa de determinada ajuda e que tipo de ajuda se pode fazer pelaquela região. Então, todo governo ele traça suas ações em cima desses levantamentos do IBGE. Daí a importância da gente ter esses funcionários, tratar eles com carinho e responder da melhor maneira possível. Tá certo, turma? Pois bem, o Brasil é um país muito populoso, um dos mais populosos do mundo. Porém, é um dos menos povoados. Aí você deve estar achando estranho. Como que ele é um dos mais populosos e um dos menos povoados? É simples. Nós já vimos que o Brasil é um país muito grande, né? Então, tem uma população grande? Tem, mas quando você pega essa quantidade de quilômetros quadrados e divide pela quantidade de habitantes, aí você vai ter a densidade demográfica do país. Então, como o país Brasil é muito grande, quando se divide a quantidade de quilômetro quadrado pela quantidade de habitantes, nós vamos ter uma quantidade de habitantes pouca, diante de alguns países aí da Europa e da Ásia. Então, por isso, nós afirmamos que o Brasil é um país imensamente populoso, porém pouco povoado. E isso, como a gente já estudou também, o Brasil é um país de diferenças gigantes de uma região para outra. Nós temos no Brasil regiões com uma população muito grande, ou seja, uma densidade demográfica muito grande, e regiões com densidade demográfica extremamente baixa. Qual é a região brasileira com a densidade demográfica mais alta? A região Sudeste. Qual é a região com densidade demográfica mais baixa? A região Norte. A gente vai já especificar isso aí para vocês. E vários fatores explicam essa densidade alta ou densidade demográfica baixa. Por exemplo, por que a região Sudeste, em especial Rio de Janeiro e São Paulo, tem uma densidade demográfica muito alta? Vários fatores levam a isso aí. Um deles é a questão econômica. Muitas pessoas saem do Nordeste para essas regiões em busca de emprego. Outras são questões da natureza, questão da seca, questão da fome, uma série de coisas. Então isso tudo faz com que as pessoas deixem uma região e vá em busca de melhores condições de vida em outra região. Então isso faz com que determinadas regiões tenham uma densidade demográfica alta e outras tenham densidade demográfica baixa. Tá certo? Por exemplo, a densidade demográfica da região Sudeste é de 93 habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Você pega 1 quilômetro quadrado, você tem 93 habitantes dentro. Se você passar para a região Nordeste, você vai ter 34,1 habitantes. Região Sudeste, 93, aqui você já cai para 34. E se você for para a região Norte, que é a maior região do Brasil,
Aí você vai ver que você vai ter 4,5 habitantes por quilômetro quadrado, extremamente baixo. Então isso é o que eu acabei de falar para vocês. O que que explica isso aí? A região norte, apesar de que ultimamente ela tem se tornado um atrativo, muitas empresas estão deixando a região sul e sudeste, se deslocando para lá, por questões de incentivo fiscal, entendeu? Mas ainda tem uma densidade demográfica muito grande. Então a região sul, especificamente a região sudeste, ela hoje já não é mais um atrativo. Hoje já não se sai mais muita gente do Nordeste como se saía antes, né? Eu acho que certamente vocês devem conhecer alguém que foi para São Paulo em busca de emprego. Hoje muitas pessoas que foram estão tendo que voltar, outros não estão encontrando sequer condição de voltar. Então hoje as pessoas estão ficando mais na sua região e sobrevivendo da maneira que, enfim, buscando condições de sobrevivência na sua própria região, porque ir para a região sudeste hoje já não é mais uma grande coisa, a não ser que você tenha uma mão de obra especializada. E você com mão de obra especializada, tá? De qualidade, você nem precisa sair, você vai ficar na sua própria região. Tá certo, gente? Pois muito bem. Então foi isso aí que nós vimos sobre a população brasileira. E agora vou postar um vídeo para vocês, uma animaçãozinha muito bacana, também tratando desse assunto para reforçar o conhecimento. E ao final nós faremos uma atividadezinha básica, tá ok? Um abração, boa noite. Agora nós vamos para o nosso videozinho de 5 minutos, tá ok, gente? Um abraço, valeu! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a 1ª posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a 2ª posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em 4º lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a 5ª posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a 5ª posição. Porém pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente. Ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado.
Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional. Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Se você gostou da nossa videoaula, curta. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima aula!